férias. Questão das férias. Tem uma pergunta se muda a questão em relação a férias coletivas. Não muda. Férias coletivas continuam com o mesmo procedimento. Não houve alteração nenhuma da lei. Inclusive a comunicação do Ministério do Trabalho, que era uma coisa que poderia ter sido desburocratizada, não foi, continua igual. Então a questão das férias é só férias individuais. Período aquisitivo é o período, aquilo que eu falei da eficácia da lei no tempo. Os contratos celebrados anteriormente à vigência da lei prevalecem para efeitos da concessão de férias. Agora, evidentemente que esse entendimento vai ter algumas modificações. O mesmo se aplica, pergunta para a homologação. As homologações devem continuar, as homologações deverão ser feitas para contratos que já estavam em vigor antes da lei? Essa pergunta é ótima, né? Eu entendo que pelo princípio da celebração dos contratos, do direito adquirido e da preservação dos direitos, até porque isso é uma questão que pode implicar eventualmente em prejuízo ao empregado, e aí seria contrário ao disposto no artigo 468, eu entendo que, e é a minha tese, né, prevalece o disposto nos contratos celebrados anteriormente à vigência da lei. A partir daí, a homologação não é mais obrigatória, a não ser que esteja prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Aí não tem como escapar. Tá? Depois eu passo para você, aí você tem tempo de vendo as suas. Né? Fizeram perguntas sobre horas in itinere, acidente no trajeto. Bom, horas in itinere deixa de ser tempo à disposição do empregado. Se deixa de ser tempo à disposição do empregado, você não pode mais considerar o acidente de trabalho, o sujeito está indo, se deslocando para o trabalho, mesmo que seja mesmo que esse tempo seja considerado horas à disposição do... Não é mais. Horas in itinere, houve uma descaracterização do Instituto. Era considerado tempo à disposição do empregador. Agora não é mais. O empregador está dando um benefício, que é o transporte. Também acho que é uma questão extremamente polêmica, se houver um acidente. Mas pela natureza do benefício, deixaria de ser considerado acidente de trabalho. Outra questão que fizeram... A alteração contemplada na reforma trabalhista alterou somente a questão das regras de férias individuais, certo? Férias coletivas, já disse, continua. As férias individuais poderão ser concedidas e quitadas em uma vez ou duas vezes. A lei fala que pode ser em até 3 vezes. Bom, isso muda inclusive a questão da... Nós temos uma cláusula de estabilidade de férias, determina que o empregado vai gozar daquela estabilidade quando no retorno de férias. Bom, no retorno das férias, proporcionalmente ao que foi, é sempre proporcional, não tem como errar. Se ele tirou 10 dias de férias, ele volta, ele tem estabilidade em relação àquele período. A mesma coisa se dá em relação ao pagamento das férias, tem que ser considerado cada período individualmente fatiado. É assim que eu vejo. Isso pode dar um trabalho... Não. Proporcional ao gozo, proporcional aos dias gozados em cada período. Você não tem... Eles já pediram isso, é claro que já pediram. Multiplicar o 30 por 3. Mas não é esse o entendimento. O mesmo se aplica ao pagamento das férias. Não, mas nós já estamos retificando essas redações, justamente para não dar margem a interpretações. O grande problema, pelo menos do início da entrada em vigor da lei, vai ser essas interpretações. Então, quanto mais claro tiver na convenção coletiva, porque tudo isso daqui, as dúvidas que vocês estão tendo, os magistrados também vão ter. Então, a gente está procurando dar uma roupagem para cada cláusula que trate dessas alterações especificamente, da maneira mais clara possível. Você vai renovar todos os contratos de trabalho porque está entrando uma nova lei em vigor. Isso foi uma pergunta feita a mim pelo professor Pastore.
Eu disse, professor, eu quero imaginar que isso não vai acontecer, porque imagine a hipótese desses contratos serem, de você fazer novos contratos apenas para se beneficiar, para que haja o benefício da nova lei. Representaria um problema seríssimo, inclusive da manifestação de vontade das partes nesse contrato. É aquilo que eu disse, fica muito mais fácil você entender que prevalecem os contratos anteriores, se projetam, porque a prestação de trabalho, o contrato de trabalho é um contrato sucessivo, de prestação continuada, e que não se justificaria realmente você rescindir o contrato e contratar apenas para gozar dos benefícios pela nova lei. Certamente isso ia ser glosado pela Justiça do Trabalho. Eu não recomendaria ninguém fazer isso, e aliás seria uma forma muito errada de se começar essa reforma trabalhista. Vamos ver aqui. Funcionário que mora em São Paulo e presta serviço para vários estabelecimentos dentro do estado de São Paulo. Se esse empregado precisar chegar às 8 em Bauru, ele não vai chegar às 8 em Bauru se ele não sair na noite seguinte, na noite anterior. Ele não vai. Aí não se trata de jornada em itinere. Desculpe, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas aí não é tempo à disposição do empregador. Isso aí a não ser que ele seja, a profissão dele ensejar esse deslocamento. Aí é diferente. Mas, do contrário, não. Para fazer acordo individual, banco de horas, a lei nova permite por 6 meses e no acordo coletivo por 120 dias. Nesse caso, qual a empresa deve seguir? Veja, o acordo sempre prevalece sobre a convenção. Esse é o princípio básico da nova lei. Por isso que eu digo, o acordo é Deus, o acordo vale tudo. Então fica fácil. Você já elimina um monte de dúvidas nesse aspecto. Prevalece aquilo que consta de acordo coletivo. Por isso que a gente reitera que os acordos sejam feitos sempre com a assistência do sindicato patronal, até para a empresa ter mais segurança. Mas no caso de uma convenção comparada ao acordo, a regra mudou. O que valia antes, agora não vale mais. É justamente o contrário. Antes a convenção prevalecia sobre o acordo. Agora o acordo tem prevalência sobre a convenção coletiva. Então, se eventualmente for acordado, através de convenção coletiva, banco de horas para 12 meses, 1 ano, né? E através do acordo for celebrado 6 meses, vai prevalecer o de 6 meses, porque o acordo tem prevalência. Isso se aplica não só a banco de horas, mas a outros itens. Súmulas não tem mais força de lei. E as que já estão em vigor prevalecem? Não. Se ela for contrária à lei, ela não prevalece. Então nós vamos ter muitas súmulas revistas, tendo necessariamente que ser revistas em face da nova lei. Ela não se coaduna. Então, até a entrada em vigor da lei, a súmula está valendo. Depois, ela já se torna incompatível com a lei que está entrando em vigor. De novo, vale a regra dos contratos que já estavam em vigor com as súmulas antigas. Agora, a súmula é um procedimento que se usa para complementar a lei. Vai haver muita discussão disso no Ministério do Trabalho. Por exemplo, essa súmula da ultratividade, ela já foi até derrubada pelo Supremo antes da lei. Então, algumas coisas vão ter que ser analisadas caso a caso. Eu vejo essa questão da súmula muito preocupante, mas elas, a rigor, elas já não valem mais porque elas se reportam a uma situação, a uma lei que deixou de existir. Tá? Súmulas. Pergunta: não havendo mais a necessidade de homologação, quais as obrigações que serão entregues para validar o termo de rescisão de contrato de trabalho? Veja, você não tem mais obrigação pura e simplesmente
Quer dizer, as partes vão, o termo de rescisão de contrato vai ser feito pelo próprio departamento pessoal, não tendo que validar esse termo no Ministério do Trabalho. O que se questiona é se as verbas que estão sendo pagas ali, quem que vai fazer? Não vai haver mais o aceite, o carimbo do sindicato. O empregado vai se sentir à vontade para contratar um advogado e questionar eventualmente o que está ali, o que ele recebeu. Por isso que eu disse que o caso da homologação, alguns defendem, mas a saída como uma forma de desburocratizar, mas muitos ainda entendem que a homologação é necessária, continua sendo necessária, porque ela daria mais segurança, continuaria dando segurança às empresas. As férias podem ser, já respondi, parceladas em 3 períodos, a partir de qual período aquisitivo vale o contrato que está em vigor. Para homologação, mesma coisa. A empresa é obrigada a dar os dias de férias parceladas? Não, nem o empregado é obrigado a aceitar. Isso é aquilo que nós vimos, depende do acordo individual. A empresa não pode impor. É claro que, e o comando da empresa? Claro, a empresa sempre tem. Isso é a questão do capital e do trabalho. O capital sempre vai ser mais forte que o trabalho. Agora, a lei impõe que haja uma concordância do empregado na concessão parcelada de 3. Até porque você pode prejudicar muito o empregado se você impuser isso. A gente sabe que algumas empresas têm um calendário próprio e pelo menos sugerem ao empregado aquela condição. Mas pela lei tem que haver a concordância. Perguntando se a mãe, ela, ao invés de tirar então 2 períodos para amamentação, se ela poderia usar os 15 dias direto. Na verdade, é assim, a gente tem que pensar qual que foi a intenção do legislador. Assim, se você tirar 15 dias corridos, será que você está atingindo o objetivo da lei, que é a amamentação do filho, a importância da amamentação? Então, assim, na verdade o dispositivo ele diz o quê? Primeiro, que você tem direito, então, a 2 horários de intervalo para amamentar seu filho, né, de meia hora. Ok, seria 1 hora por dia. Quer dizer, se eu substituir isso a 1 hora por dia, que eu tenho direito a 15 dias corridos, eu vou estar atingindo o objetivo da lei? Eu entendo que não. Quer dizer, não é uma resposta categórica. A gente tem que analisar o objetivo. O objetivo da lei é garantir a importância da amamentação. Então, se eu trocar aquela 1 hora todo dia que eu tenho direito, por 15 dias corridos, em tese, eu poderia fazer isso pelo dispositivo da lei? Até poderia, porque ele fala assim, você tem direito a 1 hora por dia, em 2 períodos. E você pode negociar isso com o empregado. É isso que diz a nova regra. Então, em tese, essa ideia, que foram de 2 pessoas inclusive, é substituir então por 15 dias, poderia acontecer? Em tese, sim. Pelo que está disposto então na alteração ali, poderia. Porque se eu posso negociar qualquer coisa entre empregado e empregador, eu poderia fazer isso? Em tese, sim. Mas você atingiria o objetivo da lei? Eu entendo que não. Então, na minha opinião, não sei se o doutor Fernando pensa diferente, é que seria complicado você substituir essa 1 hora por 15 dias. Por mais que possibilite você acordar, porque você vai contra o objetivo da lei. Então, eu entendo que não poderia. Respeito das férias intermitentes. A respeito das férias no trabalho intermitente, o período de 12 meses se dará a partir da data inicial do serviço prestado, os períodos trabalhados deverão ser somados a fim de apontar o total de 12 meses. Não, na verdade é desde a sua admissão, se eu entendi bem a pergunta. Na verdade, os 12 meses foi admitido agora. Por mais que eu trabalhei poucos dias, né, durante todo o mês, fui admitido agora, daqui 12 meses eu vou ter direito às férias, independente se eu trabalhei 5 dias por semana, eventualmente por mês, 5 dias por mês naquele dia. Então, 12 meses, na verdade, corrido, não considerando o período efetivamente trabalhado. Então, o direito das férias. Segue a regra geral, na verdade. Rescisão do trabalho intermitente. Como a lei trata sobre a formalização do desligamento do empregado que foi contratado em regime de trabalho intermitente? Não, na verdade, segue a regra geral.
né, de dispensa, não tem nenhum regramento específico em relação à rescisão do contrato de trabalho. Só complementando, o trabalho intermitente ele é muito comum em outros países. Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. É quase que a regra. Né? As pessoas trabalham lá nos horários em que elas combinam com o patrão. Dependendo da atividade, são os horários mais absurdos para nós que temos um outro sistema. Jornadas de trabalho fixas, diárias, é difícil para a gente visualizar. Agora, o trabalho intermitente ou não foi entendido pelos empregados, os representantes, ou está sendo mal interpretado intencionalmente. Quer dizer, o empregado que sob contrato intermitente, ele vai ter todos os direitos do empregado do trabalho formal. Ele vai ter proporcionalmente pagos esses direitos. Mas ele tem todos os direitos, fundo de garantia, férias, etc. Literalmente todos. Como vai se processar isso no âmbito de vocês ainda está complicado. Eu não saberia dizer. Os escritórios contábeis vão ter que se adequar, porque é uma nova realidade. Mas não há precarização de direito. Os direitos são os mesmos daquele trabalhador que tem jornada contínua. Apenas são pagos de uma maneira diferente. Perfeito. Isso. Então, com relação à rescisão, empresas públicas podem terceirizar a atividade fim? Não, na verdade a CLT é aplicada para os funcionários privados. Na verdade, a questão da terceirização de empresas públicas são regras próprias à questão dos órgãos públicos. Na verdade, essas regras não se aplicam aos funcionários públicos. Férias com relação ao trabalho intermitente também. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Não, fala a questão dos 12 meses também. No caso da contribuição sindical patronal, a Assembleia pode ser considerada autorização prévia e expressa? Uma pergunta boa, né? Porque, na verdade, é a vontade. O que a lei diz? Manifestação da vontade. Se você achar que a Assembleia é a manifestação da vontade, porque todos os atos são convocados indistintamente toda a categoria, né? Toda a Assembleia realizada pelo sindicato, você convoca toda a categoria. O que ocorre é que a maioria não comparece, mas é divulgado e convocado toda a categoria. Então é uma questão complicada, assim. Quer dizer que se a Assembleia, eu convoquei todo mundo para tratar daquele assunto, as pessoas deveriam ir. É que nem a Assembleia de Condomínio. Chamou todo mundo. O que ficou decidido lá, se você deixou de ir, é a vontade da maioria. É uma questão complicada dizer que sim ou que não nessa questão, viu? Porque, assim, você tem os dois lados. A lei fala que depende da autorização expressa. Na verdade, quando você convoca toda a categoria, e se você deixou de comparecer, aqueles que compareceram decidiram o que todo mundo queria. É igual ao condomínio, segue a mesma regra. Então, em tese, né, você tem é possível defender os dois lados aqui. Na verdade, a lei não é clara com relação a isso, né? Ela não fala, ela fala que só tem que ter autorização expressa. E você tem de um lado o poder de uma assembleia, né? Então, em tese poderia, né? Em tese poderia. Agora, se isso Eu queria complementar o que a doutora Charina disse. Essa questão é uma das mais delicadas que a gente... uma das quatro, né? Nós temos inúmeras questões delicadas. Veja, a reforma trabalhista trouxe não só modificações nas relações de trabalho, mas, como eu disse, nas relações sindicais. Haja vista ter sido tornado opcional o recolhimento da contribuição sindical. Vocês querem mais que isso? Né? O golpe, isso foi a pedra de toque, a pá de cal que se colocou. Por quê? Eu vejo aí um grande problema. A Sarina já abordou isso. Você não pode
A Constituição diz que a representação é por categoria. E também no mesmo artigo diz que os sindicatos são obrigados a participar do processo de negociação coletiva. Como é que você representa a categoria e participa de negociação coletiva se você não tem receita? Você não arrecada. É o que eu digo, a entidade sindical não é instituição beneficente, não é a Casa André Luiz que vive passando a sacolinha. Não dá para fazer isso. Não é possível. A associação civil tem uma outra abordagem. Você se associa, se quiser, né, é voluntária, mas ela não tem obrigação de representar a categoria, nem de participar do processo de negociação coletiva. Custa caro um processo negocial. Você vai fazer isso como? Pelos belos olhos da categoria? Você não faz isso, presidente. Não é assim que funciona. Agora, a ratificação, a autorização do empregado ou da empresa, porque não há diferença. Né? Na verdade, há uma diferença em relação à forma de arrecadação, porque a do empregado, que está aqui desse lado, é através do desconto em folha. Da empresa, o sindicato patronal manda a guia, a empresa hoje ela está pagando se quiser, se ela não quiser, ela não paga. Realmente a coisa está muito difícil para os sindicatos patronais. Agora acabou, né? Você de um lado ou de outro, a coisa está equiparada. Eu entendo como a doutora Sarina, você, numa assembleia, a categoria toda é convocada. Por quê? Ela vai se beneficiar eventualmente de um resultado da negociação, não só os associados se beneficiam daquele índice que foi concedido, ou de uma cláusula ali ou acolá. Toda a categoria se beneficia. Então por que só alguns vão pagar a contribuição e outros não, se todos se... Houve uma sentença há algum tempo atrás, um juiz aqui de São Paulo, um empregado que entrou, moveu uma ação dizendo que não ia pagar a contribuição. O juiz falou, não tem problema, não paga, mas o acordo também não vai se aplicar a você. Você vai perder os benefícios do reajuste que foi dado à categoria. Bom, radicalizou, ele também radicalizou. Tem algum contrassenso nisso? Nenhum. Né? Todo mundo fica ligando para vocês na época de negociação coletiva. Já saiu o dissídio? Já saiu? Quanto que é? Mas o que está por trás disso? O sindicato negociando. E sem receita não negocia. Eu entendo que a Assembleia autoriza sim. O problema é que nós vamos cair no disposto no artigo, inciso 26 do artigo 611b da nova lei, que diz que não pode ser ferido o direito de liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o de não sofrer sem sua expressa e prévia anuência qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção ou acordo coletivo. O problema está nessas duas expressões, expressa e prévia. Porque numa assembleia, a assembleia é prévia, né? Mas é expressa. O sujeito vai lá e eventualmente vai levantar a mão. Muitos entendem que expressa tem que ser uma autorização por escrito, aí a Assembleia não validaria. Eu entendo que a partir da publicação do edital, dado público, né, deu-se publicidade à convocação da Assembleia. É como a doutora Sarina deu o exemplo do condomínio. Você não foi, você perdeu a oportunidade de se manifestar. Qualquer coisa, sob pena de não se valer mais a Assembleia. Para que você precisa fazer uma Assembleia em conformidade com os estatutos, se você não vai obedecer? Então, a minha opinião é que valida, mas eu não tenho dúvida que isso vai gerar muita discussão, e se os juízes hoje já não entendem que ser devida compulsoriamente a contribuição, seja ela qual for, a última atingida agora foi a sindical, eu acho muito difícil isso ser referendado daqui para frente. Os sindicatos vão efetivamente ter que buscar fontes alternativas de arrecadação, até porque, como eu disse, precisa exercer o seu papel constitucional, e sem dinheiro ninguém trabalha, né? Basicamente. Bom, continuando aqui com as perguntas, é uma questão de autônomo. No caso do profissional autônomo, o que prevalecerá para não gerar vínculo empregatício? É a subordinação? Se for subordinação, cumprir horário gera o vínculo? Não, na verdade, como a gente são várias questões para gerar vínculo empregatício, né? A subordinação é uma delas. O fato de você, por exemplo,
ter horário definido por si só, não, né? É uma questão assim de contrato até, né? Um contrato é das partes. Às vezes eu contrato autônomo, mas eu quero que ele esteja disponível quando eu precisar durante o horário comercial. Isso é uma questão de subordinação? Entendo que não. Na verdade, a rigidez das coisas, eu quero que você faça desse jeito, naquele horário, isso é uma questão de subordinação. Mas assim, eu contrato uma pessoa, ela só não vai estar disponível para mim nos horários. Eu posso definir, eu quero que você esteja disponível no horário comercial, estou te contratando, né? Um contrato entre as partes, como qualquer contrato. Então, assim, não é a questão de você estabelecer horários, claro que não horários fixos, não, eu quero que você... Aliás, a pessoa não vai estar lá, você não vai estar controlando jornada, né, do seu autônomo. Você não vai ver se ele está chegando às 9 e indo embora às 6. Mas você pode, na verdade você pode, nem tem como, né, você fazer isso. Mas você pode, em contrato, estabelecer que ele vai estar disponível para você durante o horário comercial. E isso não gera questão de subordinação nenhuma, eu entendo. Com relação a prêmios, no caso de pagamento de prêmio por presunção que fique isento da contribuição previdenciária, você tem que prever em contrato, na verdade, a questão dos prêmios para que não seja feita. Não, na verdade, a questão é que tem que ter natureza de prêmio, né? É uma bonificação, o prêmio é uma bonificação. Assim, você não pode dar, quer dizer, é um prêmio. Por quê? Porque houve um trabalho extraordinário, algo além, ou para um ou para alguns. Na verdade, de repente você pode bonificar toda a sua equipe? Pode, né? O que você não pode é descaracterizar, né? Na verdade, não precisa ter algo expresso. A questão do prêmio é algo além, né? Você tem que ter uma justificativa para aquilo, né? Por óbvio. Você não pode escamotear uma... você não pode... Eu vou maquiar chamar de prêmio, né? Mas no fundo a gente sabe que não é. Então aí você vai ficar sujeito à glosa do Poder Judiciário. Você tem que dar... Nós temos uma cláusula agora que é do dia do comerciário. Dia do comerciário era... Você dava uma gratificação, eventualmente a gente podia correr o risco agora de ser incorporada. Então a ideia foi desonerar esse benefício. Como é que nós fizemos isso? Colocamos sob a forma de prêmio, porque é exatamente o que é. Você está dando uma premiação pelo dia daquela categoria profissional que é o 30, 31 de outubro, que é o dia do comerciário, o dia do motorista. Enfim, aí, o que a doutora Sarina falou, a natureza está bem caracterizada, não tem como a justiça glosar esse tipo de concessão. Agora, se você escamoteia, aí você vai incorrer realmente na incorporação ao salário. Próxima questão é sobre como é feita a notificação ao sindicato para a oposição da contribuição assistencial dos empregados. Não, na verdade, assim, com relação a contribuições assistenciais, na verdade, nada mudou. O que for previsto em convenção coletiva, porque daí você tem N situações para contribuição assistencial, é difícil falar de uma forma genérica, né? Você tem questões, tem setores que teve taxas firmados, teve setores que teve decisão judicial por conta de ações do Ministério Público. Então, na verdade, a questão da oposição deve ser verificada em caso da convenção coletiva. É complicado a gente falar aqui genericamente em relação ao direito de oposição. Em geral, o empregado, né, tá falando do empregado especificamente, o empregado, ele tem que manifestar sua oposição no Sindicato dos Trabalhadores, né, quando for, normalmente de 30 dias, depois de divulgada a convenção coletiva. Em geral, são essas as cláusulas, né, e isso, na verdade, não houve alteração. Então, continua a mesma coisa, mas, na verdade, deve ser verificado em cada convenção coletiva, porque cada um pode ter uma particularidade, mas, em geral, é isso. Uma questão sobre contribuição sindical também. Desconto da contribuição sindical na admissão do trabalhador, como deverá ser feito? Admitidos até 11/11 e a partir do 12/11, só com manifestação do trabalhador. Na verdade, assim, então, a lei entra em vigor dia 12. Dia 11, ela é facultativa ou obrigatória? Ela é obrigatória, né? Ela é obrigatória. Depois do dia 12, ela é facultativa. Mas você tem a questão do fechamento da folha de pagamento, né? É complicado, porque você está no meio. Quer dizer, o que a CLT fala? Que na data da admissão, tirando ele vence em março, né? A
Aí, se ele for admitido, fora desse período, ele tem que pagar no ato da admissão. Então, assim, em tese, eu entendo que se ele foi comprado dia 11, na verdade ela é obrigatória, por mais que a folha de pagamento seja de novembro, de uma forma geral. Agora, dia 12, né, aí depende da manifestação. Essa é uma interpretação, na verdade, pode ter outras. Mas mesmo sendo a folha de pagamento fechamento mensal, né, você tem a vigência da lei. Ela está valendo dia 12, no meio do fechamento da folha. Mas eu entendo que dia 11 ela é obrigatória, dia 12 ela passa a ser facultativa. Só um complemento. Por exemplo, ela falou da contribuição sindical. Contribuição assistencial. Nós estamos negociando agora com algumas categorias cujo desconto da contribuição assistencial é uma obrigação continuada. Se estende pelo ano todo. 1%, 1,5% de cada mês. Como é que você fica em relação a esse dispositivo que eu citei, o inciso 26 do artigo 611b? Você não pode mais, você tem que ter autorização expressa do empregado. Então, nós temos alguns casos em que tem termos de ajuste de conduta, que são os TACs, homologados pelo Ministério Público, então pela Justiça. Então, você já tem esse respaldo, porque os TACs e as sentenças judiciais, como disse a doutora Sarina, têm que ser respeitados, sob pena da gente entrar numa lei do vale tudo, né? Não é a lei da selva. Se eventualmente essas cláusulas, ainda que de obrigação continuada, ou seja, podendo ser exigidas a cada mês, tiverem respaldadas por TACs ou por sentenças judiciais transitadas em julgado, nós temos condição de cobrar isso pelo menos por mais um ano, depois não há mais condição. Do contrário, se não houver TAC ou sentença judicial, esses descontos mensais passam a ser ilegais a partir do dia 12. Então, se estabelecer agora um desconto de uma vez só até dia 11, como a doutora Sarina falou, contribuição assistencial, porque confederativa a gente não fala mais há muito tempo, né? Associativa é só o sócio, então nós estamos falando da assistencial. Aí você tem esse delimitador que é a entrada em vigor da lei. Até dia 11 você pode arrecadar a partir do dia 12 só com autorização expressa e manifesta do empregado. Fala no microfone, por favor. Mas é uma dúvida. Mesmo sendo a partir do dia 12, não seria obrigatório por se referir a um fato pretérito cujo a obrigatoriedade se refere à lei anterior? Por exemplo, o cara admitido no dia 12 de novembro, eu estou descontando no mês seguinte a admissão, por quê? Porque ele não teve o desconto quando deveria ser de obrigatório, é uma outra interpretação, lá no mês de março, né? Então faz o desconto no mês subsequente à admissão. Então, mesmo admitindo um funcionário a partir do dia 12, não seria uma tese também que seria obrigatória? Não sei. Claro, isso seria a tese ideal para a gente, mas o fato é que o Poder Judiciário já não vem deferindo contribuição assistencial obrigatória para não associados há muito tempo, há muitos anos. Nós tivemos dois problemas. No ano passado nós tivemos uma tese prevalecente do TRT aqui da 2ª Região, em janeiro, que dizia que todo o desconto de contribuição assistencial de não associados era considerado ato ilícito. Isso significa, eles estão tipificando penalmente o que eu considero, sinceramente, um absurdo. Esse é o exemplo exato da exacerbação do poder normativo da Justiça do Trabalho. Em seguida, agora esse ano, em março, o Supremo Tribunal Federal, através do relator ministro Gilmar Mendes, considerou de repercussão geral, ou seja, se aplicando a todos os processos que tratassem desse assunto, a inconstitucionalidade ou ilegalidade das contribuições cobradas de não associados compulsoriamente. Então, passou a ser... Então, ainda que você pudesse defender essa tese, o que eu acho difícil, porque é uma prestação continuada, ainda que ela tenha sido feita sob a égide de uma lei anterior,
mas como ela é continuada e ela implica em desconto de salário do empregado, dificilmente você vai ter, essa tese sua vai se sustentar. Então, nós já estamos trabalhando para dar uma garantia, a maior garantia possível para as empresas, porque total você não consegue dar, na arrecadação, no desconto de contribuições. Inclusive existe uma cláusula que diz que em caso de ação de processo judicial estabelecendo a devolução de valores arrecadados indevidamente pelas empresas, para as empresas não ficarem expostas, o sindicato, a empresa passa a integrar o processo e o sindicato se obriga a devolver os valores arrecadados indevidamente ao final do processo, se isso ficar constatado. A próxima questão também é de contribuição. Contribuições assistencial confederativa vão poder continuar sendo cobradas mesmo? Na verdade, assim, todas as contribuições, há muita discussão. Por quê? Na verdade, a lei não é expressa em relação a todas as outras. Então, tudo que a gente tem é construção de jurisprudência sobre o assunto. Então, assim, na verdade, a reforma ela não mudou nada com relação à assistencial e nem em relação à confederativa. Ela mudou com relação à sindical. Então, a sindical está expressa lá na lei. Todas as outras continuam as mesmas discussões. Vai poder comprar? Cobrando? O sindicato que cobra vai continuar a mesma situação. Na verdade, não houve alteração com relação a essas questões. A discussão no judiciário? Mas cada um tem a sua interpretação. Quando a lei não é expressa, eu interpreto, cada entidade sindical, inclusive, interpreta de uma forma. Então, essas questões vão continuar cobrando? Sim. As questões continuam as mesmas, as discussões continuam as mesmas. A confederativa é a única que, na verdade, a gente tem uma súmula vinculante do STF, que vincula todo mundo. Em tese, não. Na verdade, vincula todo o Poder Judiciário. Então, a confederativa é a única que tem súmula vinculante do STF, que é o órgão máximo, né, da Justiça. Aí, todo o resto só faz coisa julgada entre as partes. Quer dizer, eu tenho uma discussão, o sindicato defende uma linha. Vai valer para você a decisão que teve no judiciário? Para você não vale. Ele vale para as partes. Então, se você quiser que vale para você, você tem que buscar o judiciário. Então, toda a discussão que a gente tem, na verdade, no judiciário, se aplica a todo mundo distintamente? Não. Ela só se aplica àquelas pessoas. A única diferença que a gente tem é com relação aos habitantes simples, que foi uma DIN, que tem efeito para todo mundo, foi no STF. Essa é uma ação diferenciada. Agora, todas essas ações particulares, na verdade, só valem entre as partes. Pode ser a jurisprudência predominante do TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho? Pode. Mas eu tenho que aplicar? Eu, por exemplo, sindicato, sou obrigado a aplicar aquele entendimento? Não sou. Eu tenho minha interpretação, o judiciário teve a dele. E só vai se aplicar a mim e àquela empresa, especificamente, se for entrado com ação no judiciário. Essa que é a verdade. Então, as discussões, na verdade, com relação à assistencial confederativa, continuam as mesmas. Não houve alteração nenhuma com relação à reforma.